Fala, povo abençoado, tudo bem? Eu quero ler com você hoje Mateus 6, versículo 21, que diz assim: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que dirige a sua vida? O que norteia as suas decisões? O que impulsiona você a fazer as escolhas que você tem feito? O que motiva a maneira que você está vivendo? Nós aprendemos com o que Jesus disse aqui, que aquilo que tem maior importância para mim, aquilo que eu dou maior atenção na minha vida, é o que dirige, é o que conduz a minha vida, porque é ali que eu vou aplicar o meu coração, é ali que eu vou aplicar minhas emoções, é ali que eu vou aplicar as minhas vontades, ou seja, o meu tesouro é o que acaba me motivando e me dirigindo na vida. Por isso eu te pergunto, o que tem conduzido a sua vida, meu irmão? Em que você tem pautado a maneira que você vive? Muitas pessoas vivem de uma certa maneira porque o que está por trás, o que a motiva, o que ela dá importância e significado é o que está a conduzindo. Por exemplo, se é o seu passado, se é o trauma, se é a frustração, se é a dor, se é a angústia, se é o medo, se é o materialismo, tudo isso, se for o que você dá importância diariamente, é isso que está conduzindo as suas decisões. Ainda que você não perceba, ainda que seja de forma inconsciente. E isso acaba sendo prejudicial, por quê? Porque estas coisas são passageiras, elas mudam dependendo do dia, dependendo da hora, dependendo das circunstâncias. Isso significa que a probabilidade de você mudar o seu humor, o seu comportamento, a sua atitude, a maneira que você vive ou deveria viver é alta. Isso pode te adoecer, pode te frustrar, pode você fazer com que você encare a sua vida como algo insuportável e desgastante que não vale a pena. Isso pode te desmotivar, isso pode te amarrar numa cama onde você não tem vontade de fazer nada, onde você não vê sentido ou porquê sorrir para a vida. E a vida, a existência, é um presente de Deus. As nossas capacidades são um presente de Deus para que possamos fazer o melhor possível com ela. Por isso, eu tenho para mim que a minha vida é a soma das escolhas que eu faço da minha vida, na vida, e os resultados dessas escolhas. Por isso eu quero chamar a sua atenção e despertar em você, não um sentimento de ir à luta, mas eu quero despertar em você um sentimento de definir na sua vida um propósito. Sim, um propósito é muito maior do que as realizações pessoais. O propósito ele está relacionado ao porquê eu existo e para que eu existo. Então o propósito faz com que o meu trabalho, as minhas escolhas, as minhas decisões, os investimentos que eu faço, os recursos que eu poupo, a minha energia, a minha disposição sirva para atingir a este propósito e não ao contrário. Amém? Então, o propósito faz com que tudo aquilo que eu possuo na minha vida, eu posso possuir, me aproxime mais dele. Então tudo na minha vida se torna um recurso, se torna um aprendizado, se torna uma filosofia na qual eu vou utilizar ou não para alcançar o propósito que eu defini para a minha vida. E há 5 benefícios de uma pessoa que define um propósito de vida. Eu fiz algumas anotações e eu compartilho com você agora. A primeira coisa, a vantagem de ser dirigido por um propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas buscando tantas coisas na vida? Porque ela foi criada, ela foi feita para dar sentido à vida. Então, quando a vida faz sentido,
você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se torna insuportável. Você se identifica com isso? Você acha que a sua vida está sendo insuportável? Talvez não é pelo fato do trabalho que você está ou das condições que você se encontra. Esse sentimento talvez de que tudo é insuportável está relacionado à falta de um propósito definido. Então as coisas acabam ficando insuportáveis. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito de vida. Talvez, se você se identifique com isso, eu te aconselho a buscar um propósito de vida. Segundo benefício de um propósito de vida, conhecer seu propósito simplifica a vida. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Você já se deparou com alguma situação na qual você não soube exatamente o que fazer? Ficou em dúvida de qual escolha fazer, de qual caminho tomar, de qual opção escolher? Se esse também é o seu momento, saiba que um propósito pode ajudar você a simplificar a sua vida. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. Ou seja, quando eu sei para onde eu estou indo, eu sei as decisões que eu devo tomar e as que eu não devo. Eu sei como melhor dividir o meu tempo e controlar o meu tempo naquilo que eu devo fazer durante o dia. E o principal, e não menos importante, os recursos que eu adquiro na minha vida, eu sei aonde investi-los, quando investi-los e o quanto investir e o quanto poupar desses recursos. Então, defina um propósito. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável, né? Às vezes, por não termos um propósito definido, nós nos ocupamos com tantas coisas no dia, nós nos aplicamos a tantas coisas que nos adoece, nos deixa pesado, fazendo entender que a vida é um lugar insuportável, quando na verdade um propósito faz com que a gente faça uma bela de uma limpeza na nossa vida, se apegando somente àquilo que é útil para viver aquele propósito. Terceiro benefício de um propósito: conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridade. Isso faz que os esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Esse aqui é complicado. Sabe aquele famoso gasto, aquela famosa saidinha no fim do mês, no meio da semana, que acaba te comprometendo no final do mês, nas suas finanças, ou te comprometendo nos relacionamentos ou no trabalho, ou até mesmo a sua saúde? É exatamente isso. Um propósito bem definido faz com que você seja uma pessoa criteriosa. Ou seja, você não vai abraçar qualquer coisa, não vai gastar em qualquer coisa, não vai agir de qualquer maneira, vai suportar um pouco mais aquele trabalho, aquele supervisor, aquele gerente, porque você sabe que aquilo está te servindo para um propósito. Então você torna uma pessoa que sabe fazer as escolhas certas, ok? Quarto benefício do propósito: conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz um entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. Já parou para pensar? Aquela pessoa faz muitas coisas na vida, mas nenhuma delas a alegra, a motiva, a entusiasma. E quando isso acontece, qual que é o resultado? A pessoa fica procrastinando. Ela fica sempre empurrando com a barriga e adiando aquilo que ela deveria fazer hoje. E o porquê isso? Porque ela está desmotivada. Porque ela não está conseguindo enxergar a razão daquilo ser útil para ela.
Você tem problema de levantar, assim que você acorda, de já levantar da cama? Você fica para um lado, para o outro? Possa ser que você está desmotivado. Então defina um propósito. Defina metas para você. E por último, conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Ou seja, meus queridos, pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira, o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? Ou seja, Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou a visão doutrinária que você tem. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você, aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Ou seja, isto é, o que você fez com sua vida, as suas dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Ou seja, a primeira pergunta irá determinar onde você vai passar a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Então, meus queridos, dê um sentido à vossa vida. Porque o propósito que dirigir a sua vida vai refletir até mesmo quando deixarmos este corpo. Quando deixarmos este plano. E Jesus fala para você: qual é o tesouro que tem dirigido a sua vida? Deus te abençoe e te guarde, e que você possa se encontrar em Deus, que você possa ter este propósito fundamentado no reino de Deus, porque a Bíblia diz que os tesouros do céu não há ladrão, não há traça e não há ferrugem que possa consumi-los, que possa roubá-los ou destruí-los. Então, quando a sua motivação, quando o que dirige a sua vida é pautado no reino de Deus, nada nessa terra, nada pode roubar o efeito disso na sua vida, porque é eterno, vem de Deus para você. Que Deus abençoe.